A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bendito seja Deus! Chegou nossa hora, chegou o horário do nosso encontro, hein? Estou falando de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. É daqui que essas imagens são geradas. E eu preciso começar o encontro de hoje prestigiando e orando e abençoando aqueles que voluntariamente aqui na cidade de Blumenau têm também sido parceiros desta obra, gerando vídeos, gerando som, gravando esses momentos para que ele possa ser revisto e exportado como está sendo agora e chega a você, não é? Que legal, não sei qual dia você vai ouvindo esta mensagem, mas saiba que um dia teve ali a nossa equipe Apostos para gravar, registrar cada momento, seja dos louvores como principalmente do recado do céu, o momento da palavra. E esse eu tenho sugerido na igreja, eu sugiro aqui também, mesmo nessa gravação. Pegue nota, viu? Não faça feio, não. Pegue nota de tudo aquilo que o Senhor está tratando com você. Eu, particularmente, depois de um tanto de tempo já de pastor, que eu aprendi a pegar nota, mas não apenas anotar num papel e perder ao longo dos anos. Agora que a coisa está mais digitalizada, eu tenho mais de 2.000 mensagens digitalizadas, guardadas. Porque Deus tratou comigo e eu vou deixar isso se perder? De forma alguma. Faça a mesma coisa. Só lá da cidade de Criciúma, que eu pastorei há aproximadamente 7 anos, se tivesse aprendido isso nos 7 anos, seria um número muito maior. Mas só deste tempo digitalizado eu tenho essas 1.000 mensagens. Em Blumenau já passou de umas 500 e algumas outras que são anotações pessoais, Deus tratando comigo. Que coisa linda! Deus fala com a gente, anota, não perde não, crente. Já comecei o encontro de hoje puxando a orelha de alguém. Vamos para a mensagem? Acompanhe e anote tudo. Ezequiel 37. Abra a tua Bíblia lá. A mensagem alta da Páscoa é vida, não é morte, é vida. Como acabamos de cantar, ele ao terceiro dia ressuscitou. Então, a gente não passa pela Semana Santa de olhar baixo. Claro que a gente lembra o quanto ele padeceu no Calvário. Mas nós que temos a mensagem da salvação no coração, a gente passa pela Semana Santa com o olhar alto, um orgulho na alma de saber que o nosso Cristo, ele está vivo. E ele está se apresentando até para os Tomés da vida. Para aqueles que não acreditam, para aqueles que duvidam, para aqueles que talvez, como ele, né? Só acredito vendo. E ele está mostrando. Ele não se apresentou a Tomé, foi ou não foi? E se apresentou ao Tomé e disse, Tomé, você não está crendo, né? Os seus servos de Deus. Está aqui minha mão furada, olha só. Aqui meu lado, e foi mostrando evidências de que ele era o Cristo vivo, e glória a Deus por isso. Então, se ainda nos dias de hoje há pessoas incrédulas, ele continua se manifestando e mostrando com evidências de que ele está vivo. Então, hoje na mensagem, não espere de mim uma mensagem de morte, não. Hoje a mensagem é uma mensagem de vida. Mas claro que para a vida, às vezes a gente acaba esbarrando no assunto morte. Ezequiel 37, verso 1, olha só. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Pode ter vida esses ossos sequíssimos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então para aqui um instante, olha que incrível. Então Deus levou este profeta, qual? O Ezequiel, para um vale, e naquele vale Deus quis ensinar lições. Aí aqui já me chama a atenção, irmãos. Por que Deus talvez não levou para um jardim botânico de Curitiba? Por que eventualmente não levou para esses belos lugares, Cataratas do Iguaçu? Por que não levou para Urca, aqueles 2 morros do Rio de Janeiro? Ou por que não levou no ponto mais alto de Blumenau? Alguém me falou que é o Pitskoff. Falei certo? E lá de... Falei não, né? Então pula. E lá de cima tem aquela bela vista da cidade. Por que ele não escolheu o Getsemane, um lugar que o próprio Cristo amava ir fazer suas orações? Qual foi o lugar que ele escolheu para passar lições para o profeta? Um vale. Você sabe, irmão, quem é de Deus, quem serve a Deus de verdade, até no vale tira lições. Amém, gente? Até no vale. Aí a pessoa fala: pastor, nós estamos no grande vale. Pois é. No vale a gente tira lições. Tira ou não tira, irmão? Nós estamos e tiramos lições. No linguajar crentez, o vale, a gente quer dizer de um momento difícil, numa situação difícil. Lembre você que o salmista dizia, está lá no Salmo 23, verso 4, né? Ele dizia lá: ainda que eu andasse, o que ele dizia? Pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual era a confiança do salmista, irmão? Senhor, mesmo no vale, eu continuo confiando em ti. Você entende isso? Mesmo no vale, Senhor, mesmo que eu não esteja na minha melhor performance, mesmo que eu não esteja sorrindo para as paredes, se é seu caso, eu ainda assim vou confiar no Senhor. Um exemplo de crente de verdade é Jó, que passou por um vale tremendo, né, irmãos? Enfermidade, a mulher já não estava na mesma fé, seus criados, alguns deles até morreram, gado, propriedades perdidos, a casa bateu um vento e a casa caiu, e os filhos dele estavam nessa casa e todos morreram. Irmão, negócio pesado, que vale é esse? Mas ele tinha essa confiança, e mesmo no vale, ele não perdeu a fé em Deus. Amém, gente? Eu não sei para quem vale, para alguém talvez essa parte do culto, sabe? Esse pedaço do culto já era a resposta de Deus para você. Ou talvez o pedaço do culto das orações e louvores já era a resposta de Deus para você. Mas imagine então somar tudo, aí é a resposta ao quadrado. Amém, gente? Então o que é que diz o livro santo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, naquele texto que a gente começou, da visão do vale de ossos secos, Deus tratou com o profeta Ezequiel. Tratou com ele ali. Tratou com ele naquelas circunstâncias. Então eu digo, mesmo no vale, esteja atento ao que Deus tem para te falar. Esteja atento, porque Deus fala também no vale, irmão. Bata o olho de novo, olha bem. Verso 1, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
Olha o começo do 3. E me disse, me disse onde? No vale. Então no vale ele estava atento ao me disse, ele quis ouvir o me disse. Fale, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, minha alma está atribulada, eu estou no meio de um vale, aqui não tem vida, mas Senhor, fale, pode falar, eu preciso urgentemente ouvir o me disse. Eu não quero ouvir fulano disse, Beltrano disse, não, eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Amém, gente? E o que o Senhor tem a dizer para ele? O que o Senhor tem a dizer? Verso 5. Assim diz o Senhor. Aí agora vem vindo a mensagem. Se ele no vale não desse ouvidos, ele ia perder essa lição aqui. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Você percebe então que aquela visão no vale para aquele profeta era de morte, e os ossos já estavam sequíssimos, quer dizer, já estavam mortos há muito tempo. Talvez quando criança você deve ter brincado com aquela forquilhinha da galinha, não é assim? Aquele famoso vezinho da galinha. Alguém talvez deixava numa janela para secar. Era assim? Você já brincou disso? Já ou não já? E alguém contava que quem ficasse com a pontinha de baixo era o vencedor. Não sei o que estava vencendo, mas era o vencedor. Era bem assim? Aí colocava e secava. E uma vez seco, aquilo quebrava numa facilidade. É ou não é? Então a Bíblia diz que esses ossos já estavam sequíssimos. Já estavam nesse estado há algum tempo. E a lição que Deus trouxe àquele profeta foi: você está vendo o estado dos ossos? Oh, sim, Senhor. Você acredita que eles ainda podem ter vida? E ele então respondeu: eu acredito, sim, Senhor. Então profetiza. E ele profetizou. Profetizou é falar da palavra. Profetizou é entregar a mensagem. Profetizar não é apenas aquilo que ao longo da história nos falaram. Eis que vos digo. Tem gente que entende profecia apenas assim. Profecia é falar a palavra. É pregar a palavra, anunciar a palavra. Aqui agora, como servo de Deus, eu cumpro o papel de um profeta. Eu estou falando da palavra. Amém, gente? E qual foi a mensagem? E qual foi o resultado? Nervos começaram a voltar a existir. Uau! Carne começou então a desenvolver. Pele começou a existir. Mas o mistério do 6 é: porei em vós o Espírito e vivereis. De nada adianta carne, de nada adianta pele, de nada adianta o corpo, a matéria, se não houver o Espírito. Se não houver o Espírito, não terá vida. Pastor, como é isso? Eu te provo. É só você lembrar da criação lá em Gênesis. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. E quando o Senhor terminou, como se fosse uma massinha de modelar, o homem era apenas um boneco, sem vida. E então, o Senhor assoprou neles, em suas narinas, a Bíblia usa narizes, em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém, gente? Então, a vida veio quando, irmão? Quando o sopro de Deus entrou nas narinas. E é que diz o texto está dizendo que quando veio o Espírito, veio vida. Diga amém, gente. Eu volto a dizer o que te falava no começo da mensagem. Hoje nós não queremos falar de morte. Morte foi sexta. Nós lembramos do assunto morte, é claro, mas ao terceiro dia, nós sabemos que ele ressuscitou. Então hoje, nós passamos pela morte, mas nós falamos sobre vida.
e diga: Cristo vive, né, irmão? E glória a Deus. Pastor, acabou? Não, o que mais? Verso 7. Então, profetizei como se me deu ordem. Parabéns, profeta obediente, homem de Deus obediente. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. Então, dois acontecimentos: ruído e rebuliço. Se você tem em suas anotações, em abril do ano passado, a gente comentou sobre esses dois pontos: o ruído e o rebuliço. Você deve ter aí nas anotações. E os ossos, olha que incrível, se juntaram, cada osso ao seu osso. Uau! Que incrível, irmão! E olhei, o homem de Deus só olhando, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então a grande obra já havia começado, mas ainda não era o suficiente. Já havia osso se juntando a osso. Você sabe que nas juntas ou nas colas, osso a osso, existe cartilagem, não é bem assim? Sim ou não? E aquela cartilagem permite ou ajuda não haver atrito entre osso e osso. Então a obra, irmão, foi muito incrível. Um osso que estava sequíssimo ganhou força de volta e se juntou um a outro, então voltou a ter cartilagem, voltou a ter sangue, voltou a ter músculo, voltou a ter nervos, voltou. Estava lindo, um corpo humano perfeito, porém sem vida. Tem gente que parou nesse estágio aqui. É um corpo humano perfeito, mas sem vida. Vida nesta terra? Sim. Uma pessoa assim que tem um olho baixo. Uma pessoa que não tem, sabe, alegria nenhuma. Não tem mais aquela alegria nem de se ajeitar para poder dizer: vou na rua. Vai ver do jeito que dorme, levanta, é o jeito que dorme, do jeito que levanta, e vai ver alguém perdeu a disposição completamente. Está sem vida. E mais do que isso, não estou falando apenas a vida nesta terra, mas eu falo a vida diante de Deus, porque Ele veio nos trazer vida, e vida com abundância. Não é sobrevida, é uma vida com abundância. É esse o padrão de vida que Jesus veio nos trazer. Ainda não havia neles o Espírito, não havia vida. Que coisa séria. Aqui eu faço uma pequena pausa. Talvez você não esteve naquela mensagem do ano passado. Nós chegamos a tratar a respeito desses dois pontos: o ruído e rebuliço. Saiba que quando você está diante de uma ação e atitude de obediência a Deus, ruídos virão, rebuliços virão. É o último grito do maligno para você não crer na palavra de Deus. O ruído, você sabe o que é aquele barulho que tenta atrapalhar você entender a mensagem. É como alguém numa estação de rádio que passa por um viaduto, daqui a pouco, atenção, lá vai o jogador e vai entrando na área, aí você entra lá dentro do viaduto e você perdeu a mensagem. Não sabe o resultado, não sabe o que aconteceu naquele espaço de tempo, pois o ruído é isso, tenta desconectar você da mensagem sagrada. Sabe o que pode ser um ruído, irmão? Um aborrecimento, uma chateação, uma decepção, dentro da igreja ou fora dela. Toma cuidado com o ruído e com o rebuliço, porque eles vêm para tentar tirar essa conexão tua com Deus. Diga amém, gente? E você diga: não vai conseguir. Não deixa, irmão. Não substitua nada na cruz de Cristo. Foi Ele que morreu por você, não foi A, não foi B, não foi C, não foi D, não foi pastor, não foi obreiro, não foi evangelista, não foi diácono, não foi presbítero, não foi o Papa, não foi. Não permita e não substitua a cruz por nada. Amém, gente? O rebuliço virá, o ruído virá, mas você está ali em sintonia com o Senhor. Aí o que mais? Verso 9. E ele me disse:
Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Para quê, gente? Para que vivam. Você perceba que ainda não havia vida, era um boneco, eram corpos, mas ainda sem vida. Só passaram a ter vida depois que foi, em aspas, profetizado e declarado que o Espírito entrasse neles. Volto a dizer, a mensagem de hoje é sobre vida, viu, irmãos? E quer saber de alguém que sabe falar sobre vida? Jesus. Porque ele passou pela morte. E passou pela ressurreição. Ele tem autoridade para falar do assunto. Então aqui eu pego emprestado essa lição para você entender o que diz o verso 10 e o próximo. Profetizei como ele me deu ordem. Parabéns, homem de Deus, obedeça. Então o Espírito entrou neles. Oh, glória a Deus, está melhorando a coisa. E viveram e se puseram em pé. Olha isso comigo. Se puseram em pé. Mais uma vez, se puseram em pé. O que mais? Um grande exército, ou um exército grande, inverti, em extremo. Diga amém, gente. Uau! De um vale de ossos cheio de morte, quando chegou a palavra profetizada, quando chegou a mensagem, passou a ter vida. Amém, gente? E dali levantou-se um grande exército. Uau! Ele não chamou, irmão, nenhuma direção ou país que já tinha um exército pronto. Você entende isso? Ele não levou, o senhor quer tratar sobre exército, já sei, então eu vou levá-lo lá para o exército brasileiro. Eu estou dando exemplo. Eu vou levá-lo lá para o exército israelense. Há quem diga que o exército de Israel é muito poderoso, uma força bélica enorme. Vou levá-lo então lá para Israel, para você já ver um exército em atividade. Mas não foi isso que Deus fez, não. Deus levou o homem onde, gente? Onde que levou o homem? Para um vale. Era lá que era a sala de aula, era lá. Não foi no exército já levantado e pronto. Talvez esse seja o erro de alguém, irmão. Querer pegar a coisa pronta. E a vida não é assim. Querendo a coisa de mão beijada. Não é assim. Nem tudo virá pronto. Nem tudo virá pronto. Há quem diga, já não é Bíblia, que aquilo que vem fácil, vai fácil. Isso é o que o ditado, os sábios dizem, não é? E é verdade. Então, não é assim, irmão. Deus pode ter bênçãos para você, que a sala de aula seja o vale. Quem entende, diga amém. Você entendeu isso ou não? É uma bênção para você, mas é um vale. Você, no primeiro momento, vai dizer, ai, Senhor, obrigado, viu? Estou tão feliz. Mas é vale. Você entende ou não? Quem sabe está numa luta. Pois é uma vitória disfarçada. Amém, gente? Você entende o que estou falando? É como se fosse, sabe, uma pedra preciosa, porém ela ainda está disfarçada, ela não está polida, ela não está trabalhada. Entende o que eu digo? Sim ou não? Ela ainda está ali no seu estado bruto, pronto. Mas lapidando e trabalhando e tal, e tal, e tal. Tem alguns metais preciosos que são assim, que você olhando no estado bruto, você acha, isso aí é uma pedra. Aí outro cabra que entende e fala, rapaz, isso aqui é uma pedra preciosa. Aí mexo aqui, mexo ali e tal, e ganha-se milhões. Amém, gente? Entende? O que mais, pastor? Tem mais. Olha o que diz o verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem,
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Verso 14, palavra de Deus. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, gente? Poderia ler vários textos, mas a lição principal para nós hoje é de que aquele vale teve vida. Aí a história está indo muito linda, obrigado. Estou entendendo. Então era um vale, só tinha osso. Aí o osso voltou a ser um corpo humano, mas ainda sem vida. Aí o Senhor mandou profetiza, ou seja, a palavra gerou vida neles. Eles então voltaram e reviveram. E dali levantou-se um exército. Que história bonita. Entendi, Senhor, entendi o que o Senhor quer dizer. Mas eu não entendi a prática disso. Aí o Senhor clareou para ele um pouquinho mais. Pois esse vale é o povo de Israel. Vamos traduzir? Esse vale é o meu povo. Olha para frente. Fecha a Bíblia ali para frente. Então qual que é a lição, irmãos, que o Senhor quis dar para esse profeta e dar para nós? Qual é a lição? Hein? De que mesmo que você esteja sem vida, mesmo que eventualmente você perdeu a conexão com o sagrado, por um rebuliço, por um ruído, por uma chateação, entenda que um fator que te desligou do sagrado, te tirou da conexão, é possível você conectar de volta. Pastor, mas faz tempo que eu já nem mais consigo orar. Pois é, esses ossos estavam sequíssimos. Você entende a lição? O negócio estava feio, irmão, não tinha vida não. É aquela pessoa que perdeu vida e perdeu expressão de louvor, perdeu devoção. Vai ver, vem porque a mulher diz ou o marido diz, vamos, está na hora, você já se ajeitou? Ainda não, vai ver, vira para o outro lado da cama e dorme um pouquinho. Vamos, já estou pronto. Vai ver, está indo nos trancos e barrancos, como alguém diz. Mas até para osso e seco, ainda é possível ter vida. Ainda é possível ter vida. Palavra de Deus para nós. Amém. E aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte. Oh, glória a Deus. Jesus passou por esse caminho e ao terceiro dia voltou a ter vida. Jesus visitou um moço chamado, não te contei, Lázaro. E ele também passou a ter vida. E Jesus visita Blumenau nesse instante. E se tem alguém sem vida, sabe, irmão, sabe sinais de pessoa que está sem vida? Normalmente perde a pulsação, não é assim? Não tem lá algumas regrinhas para poder checar, não é? É ou não é? Né? Você vai vendo, às vezes o corpo perde o calor, não é bem assim? São sinais de que a pessoa agora está sem vida. Na vida espiritual também tem sinais, sabe? Aquela pessoa que começa a perder o interesse pelas coisas sagradas. Qualquer convite diferente, irmão, ela substitui o culto dela para ir no convite. Irmão, você já, acho a essa altura, já percebeu, eu não tenho mente fechada, não vejo problema, exemplo, uma família se reunir, se organizar e dizer, vamos aproveitar tal dia, vamos fazer um passeio em família. Não, eu não tenho essa mente quadrada não, pelo contrário, isso é bom, é saudável. Não negligencie a sua família, isso é bom. Ontem nós teríamos encontro com obreiros e por ação divina eu pensei, não vamos ter. E cancelamos. Para desacelerar e a equipe ter também o seu momento em família, faz parte. Não tem pecado nenhum nisso. Mas agora o problema é você começar a negociar a sua devoção por outras coisas. Entende o que estamos falando? Aí começa a perder. Mas a grande lição é, mesmo que esteja sem vida, eles poderão reviver. E dali levantou-se um grande exército. Uau! Palavra de Deus para nós. Tem um exército aqui ou não?
Tem ou não tem? Alguém que um dia estava morto e agora está vivo? Lembrei da brincadeira de criança. Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo. Agora você está vivinho da Silva. E aplauda ao Senhor mais uma vez. Ô glória! Vivinho da Silva em nome de Jesus. A pergunta que eu já faço agora é se você anotou. Se você pegou nota, a lição que o Senhor tratou conosco hoje. Eu espero que sim. Se eventualmente não, vou lhe dar uma colher de sopa, não é nem de chá. A mensagem de hoje, se eventualmente você acompanha pela nossa TV, ela está disponível no meu canal do YouTube. E você pode ir direto para lá através do link que aparece na sua tela ou então através do QR Code. Basta você apontar aí o seu celular para esse QR Code e você já vai direto para o canal, tudo bem? Pegue nota, porque ao longo da mensagem costuma aparecer o código da mensagem e através desse código ou tema da mensagem, você procura lá dentro do canal, você verá que tem muitas mensagens além dessa aqui que você acabou de ver hoje, tá bom? Vamos orar e vamos completar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo recado sagrado, obrigado por falar conosco, obrigado por no abrir da Bíblia o Senhor falar aos nossos corações, palavra que nos toca, palavra que nos alcança, que nos levanta e fortalece. Por isso, nada podemos perder, não podemos perder o recado dos céus, assim como uma reunião com diretoria é tão importante e deve haver anotações, a pauta, a ata de uma reunião. Imagine uma reunião com o Senhor, imagine uma reunião em que o céu está tratando conosco. Nada perderemos, no nome de Jesus. Tua bênção sobre a vida de cada um é a minha oração. Amém. Amém. E desejando fazer parte da nossa lista de amigos aqui em Blumenau, receber os nossos informativos, como também saber quando estivermos ao vivo, é só também aproximar o QR Code ou o seu celular do QR Code, que aí você já vai direto para o nosso Zap, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau, até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.